Fala pessoal do nono ano, tudo bem? Então, eu vou começar aqui a quinta semana com vocês e a sexta também, tá? Em um vídeo só. Só lembrando que lá no Google Sala de Aula, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, eu vou postar ainda hoje as atividades, tá bom? Então aqui, ó, já tem aqui, vou dar um exemplo aqui do oitavo ano. Eu já coloquei já a quarta, quinta e a sexta semana. E todas as semanas eu coloquei o vídeo também, tá? Então aqui o vídeo está embaixo. É só vocês irem lá e anexarem os exercícios para mim, tá? Só tirar foto do celular e anexar o exercício. Beleza? Se vocês tiverem dúvida também, é só entrar em contato comigo no Zap. Então vamos lá. Quinta semana. Modernização, ditadura civil e militar e redemocratização do Brasil após 1946. O objeto de conhecimento é os protagonistas da sociedade civil e as alterações da sociedade brasileira, a questão da violência contra populações marginalizadas. Então aqui a habilidade que vocês têm que desenvolver, ó, discutir e analisar as causas da violência contra populações marginalizadas, de periferias, negros, indígenas, mulheres, LGBTQ, camponeses, pobres, etc. Com vistas à tomada de consciência e a construção de uma cultura de paz, empatia, tolerância, inclusão, respeito às pessoas e a desconstrução de visões estereotipadas sobre as populações. Gente, isso aqui é um dos principais assuntos que a gente pode discutir dentro de uma sala de aula. Por quê? Porque a questão de empatia, a questão de respeito às diferenças, entra também a parte do racismo, do preconceito contra as populações indígenas, aos pobres, pessoas que moram em periferias e tudo mais. Então a gente entender isso, entender o que passou na história, né? Como foi esse processo de democratização do país, relaciona-se também com a proteção das minorias, com a proteção dessas pessoas que normalmente são marginalizadas no período colonial do Brasil e continuam sendo marginalizadas hoje. Então é importante a gente saber como que se deu esse processo, da onde vem esse preconceito, quais as pessoas que ainda se utilizam dessas formas preconceituosas, como por exemplo campanha política e tudo mais. Então acho bem importante a gente entender essa parte, tá? Conteúdos relacionados, causas e consequências da violência contra populações marginalizadas. Então a gente vai ler o texto aqui, eu vou ler o texto aqui agora, e a gente vai responder as questões, tá? Então, Brasil e a exclusão histórica das minorias sociais. Caro estudante, essa semana fala-se-á das razões para as exclusões históricas das minorias sociais. Lembrando que as minorias sociais não significa que esses grupos sejam pequenos em quantidade. Por exemplo, as mulheres são grupos sociais minoritários, mas são mais da metade da população brasileira. A população parda e negra é uma minoria social, mas são da metade da população total. Então, mais de total da população. Ou seja, mesmo sendo maiores em quantidade, as exclusões e a violência que sofrem cotidianamente deixam esses grupos vulneráveis, tornando-os, portanto, uma minoria social. Então, a minoria social, gente, está relacionado com a representatividade dessas camadas populares, né, dos negros e das mulheres, como foi o exemplo aqui. Então, se a gente for ver os representantes no Congresso, no Senado, na Câmara dos Vereadores, os prefeitos, tudo mais, você vê que majoritariamente são homens brancos, certo? E em sua maioria são ricos, né? Então representa o quê? Uma parcela mínima da população que tem como objetivo representar todos nós, né? Então você vê que isso é um problema social no Brasil, é uma coisa que deveria mudar. Só que o que a gente vê na história é que essa mudança está vindo a passos bem curtos, bem devagar. Então a gente vai ver aqui ó, sobre a Constituição Cidadã o que está ocasionando isso, né? Ela, promulgada em outubro de 1988, a atual Constituição do Brasil ficou conhecida como cidadã, devido aos inúmeros artigos que compõem, que versam sobre a liberdade e os direitos de todos e quaisquer brasileiros. Na época de sua elaboração, muitos políticos e determinados setores da sociedade eram contrários à participação popular na elaboração de nossa atual Carta Constitucional. Esses setores utilizavam-se do argumento bastante antigo e sempre exclui os grupos mais pobres e vulneráveis da participação política. Diziam que o povo não sabia votar
e não tinha conhecimento para gerir uma nação. Mesmo assim, no processo de elaboração da Constituição de 88, mais de 100 emendas foram propostas pela população, o que gerou a alcunha Constituição Cidadã. Principais características da atual Constituição brasileira. Povos indígenas. Os indígenas participam ativamente da Constituinte. O artigo 231 reconhece aos indígenas os direitos originários sobre terras que tradicionalmente ocupam. O mesmo artigo determina que cabe ao governo a demarcação dessas terras. Então é uma questão que está sendo bem enfatizada hoje nos jornais. Por quê? Porque os deputados, né, eles querem que essas regiões que foram demarcadas, essas terras que foram demarcadas pelos indígenas, elas sejam fontes de mineração, por exemplo, ou extração de madeira ou qualquer outro recurso natural. O que para os indígenas é uma coisa absurda, porque eles dependem da terra e dependem da terra como ela está para eles sobreviverem. Então, hoje está correndo aí no Supremo Tribunal Federal alguns processos que falam sobre isso, tá? Sobre a invasão de terras demarcadas de indígenas, que é uma coisa absurda, uma coisa que acontece no Brasil de uma maneira ilegal, né? E que eles estão querendo legalizar isso, que mineradoras, que garimpeiros e extratores de madeira e demais recursos naturais entrem nessas terras indígenas e tirem as riquezas que lá detêm, né? Que os indígenas detêm. Outra coisa aqui, ó, relações raciais. Conquistas do movimento negro, o artigo 5º da Constituição definiu o racismo como crime inafiançável, imprescritível e sujeito à reclusão. Então, antes, os crimes de racismo, a pessoa normalmente pagava um valor, ou mesmo nem existia, tá? O crime de racismo. Então, isso foi colocado no artigo 5º da Constituição, como sendo um crime inafiançável e imprescritível. Então, se você comete um crime desse, você vai lá na delegacia puxar a ficha criminal da pessoa, vai constar que ela já cometeu ato racista. E inafiançável, então você não tem direito a pagar a fiança, né, para responder em liberdade, por exemplo, você é detido. Liberdades civis. Proibição da censura e garantia da liberdade de expressão garante também a iniciativa popular para a proposição de novas leis. Então a população pode também participar da elaboração de leis e tem a liberdade de expressão. Obviamente a liberdade de expressão não é você não pode sair dizendo qualquer coisa, né? Você pode dar a sua opinião, você pode ter uma concepção partidária e tudo mais, ou ser de esquerda, ser de direita, ou qualquer coisa assim, desde que você não acabe tirando o direito de outra pessoa. Então, por exemplo, julgar uma pessoa por alguma coisa e tudo mais, pode ser que você cometa algum crime contra a honra da pessoa e tudo mais. Daí você tem que responder. Só que você tem todo o direito de se expressar. Então é uma lei aí de duas medidas, né? Legislação de trabalho. Redução da jornada semanal passou a ser 48 para 44. Direito a um abono ao sair de férias para os trabalhadores com carteira assinada. Seguro-desemprego, 13º salário para os trabalhadores. Demissões sem justa causa, dá o direito de receber o correspondente a 40% de saldo de FGTS, que é o Fundo de Garantia, né, do trabalhador assalariado. A licença maternidade passou para 120 dias e criou-se a licença paternidade de 5 dias. Então essa legislação do trabalho também veio a colaborar, né, corroborar com a melhoria do trabalho das pessoas que têm carteira assinada no Brasil. Eleições. Eleições diretas para presidente, governadores, prefeitos, nas cidades com mais de 200 mil eleitores. Caso nenhum dos candidatos obtiver a maioria absoluta de 50% mais um dos votos no primeiro turno, haverá um segundo turno. Redução do mandato presidencial para 4 anos. Então o mandato era de 5 anos. Também, antes da ditadura militar, as pessoas votavam para presidente e vice, separadamente. Então uma coisa também mudou. E os analfabetos também foram incluídos, né? Mas na Constituição, se eu não estou enganado, na Constituição de 32, tá? Com Getúlio Vargas. Voto. Os analfabetos ganharam o direito facultativo de votar. O voto tornou-se obrigatório para os brasileiros maiores de 18 anos e de 70 anos facultativo para os maiores de 70 anos e para os jovens com 16 ou 17 anos.
Então vocês aí que estão chegando nessa idade de 16 anos, o voto para vocês é facultativo, tá? Então vocês podem votar ou não, vocês decidem isso. Forma de regime de governo: República Federativa e Presidencialista. Previu-se para 93 a realização de um plebiscito para escolher entre presidencialismo e parlamentarismo e entre a República e a monarquia. Então venceu a República, né? Então hoje em dia a gente vota no presidente. Causa da violência contra as minorias no Brasil. Então essa parte aqui, ó, ele vai falar um pouco sobre a violência, tá? Então lá. Os antecedentes históricos para a violência atual contra determinados setores sociais, pobres, pretos, pardos, mulheres, população carcerária, moradores de rua, camponeses sem terra, indígenas, mulheres são. No Brasil, a violência é um fenômeno histórico que persistiu em todos os arranjos sociais, mesmo após diversas mudanças políticas. No período colonial, 1540 a 1822, a coroa portuguesa valia-se da violência para escravizar indígenas e negros, bem como para manter a centralidade política e a unidade territorial em uma colônia tão vasta. Durante o Império, o uso da violência permaneceu nos mesmos moldes e houve também as rebeliões por emancipação política. Mesmo após a proclamação da República, em 89, que só atingiu legalmente seu apogeu democrático com a Constituição de 88, praticamente 100 anos depois, a violência persiste como instrumento do Estado, especialmente para reprimir a população pobre. Durante os períodos da ditadura, Estado Novo 37 a 45 e golpe militar de 64 a 85, a violência também foi utilizada como mecanismo de repressão política. Mecanismo esse que não foi completamente desmontado após a redemocratização, pois algumas de suas práticas foram mantidas e ainda hoje verberam, por exemplo, na crescente letalidade policial. Dentre as causas para a violência contra populações periféricas, pode-se citar o racismo estrutural, visto que a maior parte da população negra e parda nas grandes cidades reside em áreas periféricas. A falta de todas as estruturas de urbanidade, saúde, educação, política de assistência, saneamento e o tráfico de drogas. O tráfico de drogas tem uma relação direta com a violência e com a letalidade policial. A competição entre facções rivais, a circulação de armas e a ineficácia do Estado nas periferias são os fatores para a escalada da violência em várias regiões. Outro fator que agrava os quadros de violência é a desigualdade social. Os homicídios concentram-se em bairros pobres. A situação se agrava quando se conjugam a desigualdade e o racismo. A estigmatização da figura do negro como potencial suspeito faz com que a possibilidade de um jovem negro morrer vítima de homicídio seja 23,5% maior do que um jovem não negro. A cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, cerca de 70 são negros. Então aqui tem a fonte, né? Outro problema ligado à violência é a circulação de armas. De cada 1% das armas a mais em circulação, aumenta-se 2% no número de homicídios. O principal grupo de assassinato no Brasil é o de jovens, né, entre 15 e 29 anos e sexo masculino. Quando você estratifica o perfil étnico-racial, 75,7% das vítimas são pretas e pardas. Essa assimetria também ocorre entre as mulheres. 68% das vítimas de homicídios eram mulheres negras. Outro dado preocupante é que, desde 2017, temos uma redução dos homicídios entre negros e o aumento dos homicídios de negros. Então, a redução dos homicídios entre os negros e um aumento dos homicídios de negros, refletindo uma escalada de violência institucional contra esse grupo minoritário social. Consequências da violência no Brasil. Como no Brasil, a morte violenta figura entre as principais causas de óbito de pessoas jovens entre 18 e 24 anos, de sexo masculino, isso significa, em médio e longo prazo, uma mudança demográfica, já que a expectativa de vida da população brasileira está aumentando, enquanto a natalidade está diminuindo, e a população jovem é um grupo mais atingido por mortes violentas. A alta taxa de homicídios nessa faixa etária traz consequências econômicas, ao dizimar parte expressiva da força produtiva do país. Os altos índices de mortes violentas também sobrecarregam o sistema público de saúde. Por fim, a perda de liberdades democráticas, de expressão, de associação, de ir e vir, e o mesmo direito de propriedade em muitas partes do Brasil é afetado pela violência.
Então o texto está falando sobre violência, sobre a questão das minorias e tudo mais. Então a gente vai para os exercícios agora. A lista das principais características da Constituição Brasileira de 88. Então eu vou citar aquelas que o texto citou, tá? Então o racismo virou crime inafiançável, assim mesmo que escreve? É isso mesmo, faltou o acento. Inafiançável. Inafiançável. Diminuição da carga de trabalho para 44 horas semanais. Direito ao voto, direito facultativo ao voto para os analfabetos jovens entre 16 e 17 anos e maiores de 70 anos. Então as pessoas têm o direito facultativo, né? Direito facultativo ao voto para analfabetos, jovens de 70 anos e tal. Outra coisa que ele cita aqui, deixa eu ver. Eleições, liberdades civis, demarcação de terras indígenas, marcação, colocado na linha de baixo, demarcação de terras indígenas realizado pelo Estado. Então essas são algumas, tá? Tem mais outras lá também que vocês podem escrever. Quais as principais consequências das altas taxas de violência para vários grupos da sociedade brasileira? Bom, a primeira causa, né, consequência das altas taxas de violência seria a repressão das minorias, né? Então a gente pode colocar repressão das minorias. E quem são essas minorias? Mulheres, índios, negros e pardos e população pobre, né? Então moradores de rua e tudo mais. As consequências das altas taxas, né? Então o que acontece? Quanto maior a violência, menos direitos as pessoas têm e normalmente essa violência está dentro das periferias. Então as periferias sofrem mais com a violência devido aos não estereótipos, devido estarem não terem oportunidades e amparo do Estado. Então é como se fosse as periferias como se fosse uma questão de abandono do Estado, abandono do país, né? Então, quando você abre uma escola, faz a parte de saneamento básico, água, esgoto, tem um hospital, normalmente está no centro da cidade, né? Não está nas periferias. As periferias não têm essa estrutura. Então acaba que o jovem ele cresce com o tráfico de droga, com a violência, com a polícia invadindo, muitas vezes matando os amigos e parentes dele. Muitos morrem também com bala perdida. Então isso acaba que a população periférica
fica em descrédito com a polícia, né? Que a polícia, querendo ou não, é a única força do Estado presente nas periferias. Agora, escola de qualidade, saneamento básico, água, esgoto, energia, tudo mais, são coisas que a gente não vê na periferia. Então, é um abandono do Estado mesmo, né? Falta de amparo. Qual é a relação entre violência e racismo no Brasil? Então, o que acontece? A maior parte das pessoas que são mortas, né, são mortes que a gente chama de mortes violentas, né, são negros. Então, por quê? Porque normalmente a violência está muito ligada à periferia, tá? Aos confrontos com a polícia e tudo mais. Então, o negro hoje, ele, como se fosse, já estava marcado para sofrer o racismo, para sofrer violência, abuso e tudo mais. Então, só o fato de você ter a pele escura, ter a pele preta, você já, querendo ou não, já está nesses índices, entendeu? De sofrer racismo, de sofrer violência e tudo mais. Então, qual que é a relação dos dois? É uma relação histórica, né? Então, é uma relação histórica onde o negro no país sofre as consequências de não sofre as consequências. Então, uma relação histórica onde o negro no país sofre as consequências do período da escravidão, pois não foram adotadas políticas sociais para que essas pessoas fossem incluídas uma relação histórica onde o negro no país sofre as consequências do período da escravidão, pois não foram adotadas políticas sociais para que as pessoas fossem incluídas, e o racismo, a violência e a periferia fazem parte desse contexto. Então, o que acontece? Numa relação histórica onde o negro no país sofre as consequências do período da escravidão, pois não foram adotadas políticas sociais para que essas pessoas fossem incluídas, e o racismo, a violência e a periferia fazem parte desse contexto. Então, o que acontece? No Brasil, a violência está muito ligada à questão da pele, né? À questão da cor. Por que está ligada? Como o texto já disse, né? As estatísticas mostram que a maior parte dos negros são assassinados, certo? Então, a maior parte dos assassinatos são contra pessoas negras, pessoas pretas. E por que isso acontece? Porque, se você for analisar historicamente, a escravidão, ela terminou em 1888. Terminou em 1888. E o Brasil não adotou nenhuma política para que essa população tivesse acesso à escola, tivesse acesso à parte de saúde, saneamento básico. Então eles saíram do campo onde eles trabalhavam e foram ingressando nas cidades à procura de emprego. Só que esse emprego não foi dado a eles, certo? Eles não tiveram cargos, por exemplo, de gerência e tudo mais. Eles foram conseguindo emprego em trabalhos assim extremamente degradantes, né? Como era no tempo da escravidão. E as pessoas que ocupavam esses postos vazios, né, digamos assim, foram os estrangeiros, porque o Brasil, por volta ali dos anos 70, 50, 1850, 1870, começou a importar mão de obra do Japão, da Europa e tudo mais. Então isso fez com que aumentasse ainda mais a marginalidade das pessoas pretas, né? Então as periferias e tudo mais são um resquício histórico desse período da escravidão. 4. Analisando a charge de Latouche, podemos perceber que o combate à violência no Brasil. Então aqui, ó, tá um senhor branco, né, que está assistindo TV e a polícia lá atirando, e ele com certeza está num apartamento e tal. Aqui, ó, vista pela classe média. A vista pelo morador da favela. O morador da favela vai lá
e é morto por bala perdida, né? E o cara aqui é negro. Então, o que demonstra a charge? Demonstra uma ação imparcial dos agentes públicos de combate ao crime organizado no país. Apresenta uma atitude consonante com o desejo da sociedade brasileira nos dias de hoje. Retrata uma compreensão diferente da violência, dependendo do olhar de quem a analisa. Revela uma ação do Estado brasileiro consonante com os princípios da cidadania plena. Então, o que a gente pode colocar aqui como sendo a resposta, né? Vamos analisar aqui, ó. Demonstra a ação imparcial dos agentes. Será que ele está sendo imparcial aqui, ó? Não, né? Ele está sendo bem parcial, inclusive. Apresenta uma atitude consonante com o desejo da sociedade. Nem todos da sociedade querem a violência. Retrata uma compreensão diferente da violência, dependendo do olhar de quem analisa? Sim. Então, do olhar aqui da pessoa de classe média, ele apoia que mate todas as pessoas que ele acha que são violentas, né? No caso, o negro pobre. Enquanto aqui o negro pobre, ele sofre e acaba morrendo, né? Então é isso que retrata. Certinho, pessoal? Agora no próximo vídeo eu começo a semana 6. Então até lá.